Eu fiz uma análise agora com os dados do IBGE, os últimos dados atuais do IBGE, comparando o município de Ubajara aqui no estado do Ceará com o município de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. E nesse vídeo aqui eu vou trazer uma relação profunda entre turismo e desenvolvimento econômico da região. Segundo o IBGE, a população de Ubajara hoje está em torno de 34.792 pessoas, tá? 35 mil pessoas. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele duplicou. Ele estava em 0,33 em 91 e foi para 0,64 em 2010. Então é provável que ele tenha crescido mais uma vez que a gente está em 2020. O índice de desenvolvimento humano tem a ver com a quantidade de creches, quantidade de escolas, hospitais, né, saneamento básico, ruas asfaltadas, tudo que faz com que a qualidade humana da cidade seja mais rica. O PIB per capita é quanto é que cada um consegue gerar de dinheiro ao longo de um ano, né, por pessoa. Ele aumentou, ele subiu de 6 mil em 2010 e hoje ele está em torno de 14 mil, 2017, tá? Então é como se fosse isso dividido ao longo de 12 meses, 14 mil. Uma coisa interessante com relação ao Ubajara, né? Eu acabei de vir lá do centro e fico observando aquele nosso comércio sobrevivendo, né? Saindo dessa pandemia, onde muitos comerciantes tiveram que ficar por muito tempo fechados. Aqui em Ubajara a gente não vê muito essa questão da extrema pobreza, da extrema miséria, né? Pelo menos a gente não vê isso nas cidades. Isso quer dizer o quê? As pessoas nas cidades pedindo esmola ali, sem saber o que fazer da vida. Porque nós somos uma região agrícola, então a agricultura não parou, na verdade ela fez foi crescer e grande parte da população é envolvida com a questão da agropecuária, então isso gera receita. Mas, se a gente for ver, a cidade de Ubajara nunca foi uma cidade com um comércio rico, com um comércio pujante, né, com muita grana. Porque uma coisa interessante que eu observei é que as fontes de receitas externas é 92,8%. E essas fontes de receitas externas são aposentados e servidores públicos. Então, boa parte da economia do município está dependendo do pagamento dos funcionários de prefeitura, né, servidores públicos e aposentados. Então, quando os caras começam a receber, o comércio está atento e, de certa forma, ele recebe um pouco daquele dinheiro. Isso movimenta somado à questão da agricultura. E com relação à população ocupada economicamente, só 9,6%, então nem 10% da população de Ubajara está ocupada economicamente. E aí olha que interessante, né? Como é que nós poderíamos desenvolver essa economia aqui no município de Ubajara, uma vez que é uma economia estagnada, que está diretamente relacionada aos números de servidores públicos e aposentados, né? E um pouquinho ali da agricultura. A renda per capita em Ubajara está em torno de 14 mil, como eu falei. Gramado, a renda per capita, 49 mil, quer dizer, quase 3 vezes, quase 4 vezes maior. E por que isso? Porque no caso de Gramado, somente 40%, metade da receita bruta de Gramado vem dos servidores públicos e aposentados. Boa parte da receita vem do turismo. Então, eu não sei se eu confundi vocês com os números, mas em síntese, o turismo ele aumenta a quantidade de dinheiro de aporte que vem não apenas dos servidores públicos e de aposentados. Então, se o Ubajara entender essa matemática que Gramado fez em transformar uma cidade bonita, uma cidade de excelência, onde as pessoas saem de suas casas para visitar Gramado, para andar em suas calçadas, comer em seus restaurantes, se hospedar em seus hotéis, isso poderia trazer um aporte de dinheiro não apenas dos servidores públicos e aposentados, mas sobretudo do turismo. E esse turismo gera não somente receita, mas ele também gera emprego, porque nós teríamos a oportunidade de aumentar a quantidade de grandes restaurantes, pequenos e médios restaurantes, cafés, hotéis, pousadas, passeios. Então,
Muito importante a questão do turismo como facilitador do crescimento econômico da região. E como nós estamos numa cidade que tem, por natureza, né, uma vocação de ser uma cidade turística, nós temos os elementos, os ativos naturais e climáticos necessários para que um município possa obter sucesso, né, nesse processo de desenvolvimento econômico. Então, olhar o comércio de Ubajara parado, se recuperando lentamente e que continua assim durante muitos anos, sobre a ótica de transformar o município pelo aspecto político, pode dar uma injeção muito grande de dinheiro aqui na região e de desenvolvimento econômico e financeiro para todos. Isso aumenta o índice de desenvolvimento humano e faz com que todo mundo ganhe com isso. Então, é importante que a gente, nos próximos anos, tenha um entendimento dessas questões, possa envolver esses três atores, que é poder público, prefeitura, empresários da região e população, e lançar essa proposta de desenvolver essa região, desenvolver o município, tendo como facilitador o turismo. I will walk through the mountains, I will walk through the deserts, walk through 7 seas. I will travel the land, so I will travel the hills, travel around the world, until I find someone who knows my name, until I find someone who could tell